Meu irmão, minha irmã, claro que nós precisamos da glória do Senhor. Nós vivemos a vitória de Jesus e somos tomados pela unção, pela força do Espírito Santo. Evangelho segundo João, capítulo 16, 5 a 11. João, capítulo 16, 5 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Disse Jesus: agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação. Jesus está dizendo para os seus discípulos, para os seus amigos, para a multidão, que Ele está voltando para o Pai, para a glória do Pai, mergulhado na morte do pecado, ressuscitado ao terceiro dia, anuncia e manifesta a sua glória aos seus discípulos, mas é preciso que Ele volte para o Pai, porque a promessa precisa também se cumprir. O Espírito Santo será enviado e nos ensinará todas as coisas, recordará todas as coisas. O Espírito Santo vai nos convencer da justiça, daquilo que é a verdade de Deus para cada um de nós. Veja bem a missão do Espírito Santo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O pecado foi vencido. Somos vencedores em Jesus. O pecado perdeu a sua força. Jesus é o Senhor da nossa salvação, da justiça, de que realmente já aconteceu a vitória. O demônio já foi condenado. Não há nenhuma força sobre nós, porque nós estamos em Jesus Cristo, tomados pelo Espírito Santo. E do juízo, nós devemos realmente prestar contas diante de Deus. É interessante, é preciso que nós entendamos isso, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado, porque a justiça se cumpre. No juízo, na condenação do inimigo, nós temos a salvação, a vida eterna. A justiça de Deus é que somos vencedores. Nós triunfamos com Jesus sobre todo o mal, sobre todo o pecado. O inimigo não tem poder sobre nós. Nós pertencemos a Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, devemos buscar com mais intensidade, com mais vontade, a intimidade com o Espírito Santo. Nos convencerá a respeito do pecado. Nós somos de Deus. O pecado não pode ter força sobre nós. Da justiça, a salvação aconteceu. Jesus é vencedor. E do juízo, aquele que nos condenava foi condenado, perdeu. Jesus é o Senhor, é o Salvador. É pelo poder, pela graça do Espírito Santo que nós vamos compreendendo a nossa missão, a nossa vocação, que todos os dias nós buscamos juntos fazer a vontade de Deus, nos encontrando com Jesus na oração, escutando a sua palavra, seguindo os passos de Jesus. Nós desejamos então, meu irmão, minha irmã, mais unção, mais força do Espírito Santo, para que realmente o pecado não tenha espaço na nossa vida. Se nós pecamos, o Espírito Santo nos recorda, nos anima, nos chama a atenção e nós podemos arrepender no mesmo instante e receber a justiça de Deus, o perdão desse pecado. Na justiça de Deus, nós somos salvos. E a justiça de Deus é o seu Filho Jesus, vencedor. Ele é o vencedor. Por isso, meu irmão, minha irmã, cada vez mais neste mundo precisamos nos entregar à ação, ao poder do Espírito Santo. Levantar a nossa voz, preparar o nosso coração para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que Pentecostes aconteça nas nossas famílias, no mundo inteiro.